Temos agora o órgão especial. Vai. Tem ata para aprovar. Bom, vamos. Deixa o povo sair aqui. Eu não vou fazer nenhuma. Não quero, obrigada. Estou até meio lelé. Não, um pouquinho mais. Nossa senhora, é difícil isso, né? Tá bom, tá. É horrível isso. Nossa senhora. Você não vai ficar? Você não é do órgão especial? Ah, ele é mais velho. Pera, eu vou pegar sua pera, eu quero atrás. Tá certo. Obrigada. Tá certo. Bom, vamos fazer então rapidinho o órgão especial. Vamos aprovar a ata. Alguém tem alguma coisa com relação à ata? Podemos aprovar? Foi ótimo, você viu? Não? Graças a Deus, votamos. Graças a iniciativas. Imagina. Tá bom? Obrigada, viu? Foi muito Tá bom. Bom, tem 3 processos aqui que você vai tocar, que são todos atos meus. Esses 3 aqui são meus. Eu sou má. Eu sou má. O 3, 2 também, não é? É 1. O 2, na verdade, é uma consulta. Ah, por o 2 é enquanto, uma né? consulta. Acho que é 1 e o 3, né? É 1 e o 3. 1 e o 3. Que é aquele. É. Quer dizer, acho que sim. Pode apregoar enquanto isso eu vou ali. Vamos seguir, né, com o órgão especial? Doutor, é o senhor que vai presidir? Posso pregoar? Pode. Vai, o senhor que sabe. Quer que eu vá aí? Quer vir aqui? Como o senhor quiser. Eu acho que vamos fazer os 2 que o senhor vai presidir. Vamos fazer os 2 que eu vou presidir primeiro? Nós podemos fazer os que a senhora não participa, senhora? Vamos fazer os 2 que eu vou presidir primeiro? Assim É o processo 580-29 de 2015. Assunto: recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de percepção e incorporação da diferença percentual de 13,23% nos proventos decorrentes das leis 10.697 e 10.698 de 2003. Requerente Valdir Carvalho Miranda Júnior, juiz classista aposentado deste egrégio tribunal. Desembargadora Rosa? Pois não, senhor presidente. Trata-se Senhor, aqui... Só uma correção, senhor presidente, por favor. Eu falei presidente, não falei? Senhor presidente. A presidente está impedida. Sim, eu falei senhor presidente. Está para a senhora presidente. Desculpe. Fiquei preocupada. Me perdoe. O senhor me perdoa? Claro. Então, tá bom. Então é o seguinte, trata-se aqui de um juiz classista aposentado que quer a incorporação de um percentual de 13,23% decorrentes da Lei 10.697, que trata de uma vantagem pecuniária individual, que, como se observa, essa vantagem pecuniária individual, ela é pessoal individual, desculpe, ela foi instituída apenas aos servidores públicos federais, ocupantes de cargos efetivos ou empregos públicos, o que impede a extensão do benefício aos juízes classistas. Por isso, pela inviabilidade do reconhecimento, eu mantenho a decisão da senhora presidente. Assim que eu voto, senhora presidente. Senhor presidente. Desembargador Nazar? Alguém diverge? Tá, então podemos considerar a votação unânime, né? Ok? Próximo processo? É o terceiro da pauta. É o processo 612-34-2015, assunto: recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu a concessão de um juiz auxiliar para funcionar junto ao gabinete da desembargadora pelo período em que perdurar sua condição de diretora da EJUD 2. Requerente a desembargadora Leila Shevchuk, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desembargadora Rosa? Pois não, senhor presidente.
Conhecido dos colegas, eu já encaminhei o voto, trata esse recurso de decisão da excelentíssima senhora presidente desse tribunal, que indeferiu a concessão de um juiz auxiliar para funcionar junto ao gabinete da desembargadora Leila Shefchuk, diretora da Escola Judicial, pelo período em que perdurar sua condição de diretora da EJUD. No pedido de reforma dessa decisão, a recorrente reitera que atualmente está acumulando as atividades jurisdicionais como desembargadora integrante da 5ª turma desta Corte, com as de diretora da EJUD 2 e também com a de conselheira consultiva da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. A acumulação essa que tem sido prejudicial ao desempenho das atividades acumuladas. A despeito da relevância dos fundamentos que embasam a decisão recorrida, a recorrente reporta-se ao expressivo número do movimento processual em gabinete de desembargador, participante das sessões de turma, SDI e pleno, agravado pelo quadro incompleto de servidores no seu gabinete, uma vez que se encontra vago a cargo de um assessor. O cargo de um assessor. No âmbito das atividades da direção da EJUD 2, assevera a recorrente que a escola conta com cerca de 30 servidores, incluídos os lotados na biblioteca, recentemente incorporada à EJUD 2, que tem por finalidade institucional a formação e aperfeiçoamento de todos os magistrados e servidores desse tribunal. O gráfico do histórico dos eventos da EJUD 2, do período 2009-2014, que institui o recurso, demonstra que no período de 2009 a 2014, a carga horária de eventos realizados pela EJUD passou de 1.436 para 4.157, e que os eventos presenciais e a EAD passaram de 92 para 223 no mesmo período, ou seja, os eventos mais que duplicaram. Argumenta também a recorrente que, a partir de 2008, com a edição da Resolução 1/2008, instituidora da ENAMAT, houve um incremento das atividades da Escola Judicial direcionadas aos magistrados, sendo exemplo a exigência de realização de curso de formação inicial de 60 dias, obrigatoriedade que os magistrados cumpram 40 horas aula por semestre, até o vitaliciamento, e aos vitaliciados, o oferecimento de 60 horas aula por semestre, contendo temas, dias e horários variados, de forma a atender-lhes a disponibilidade e os interesses com frequência, a atividades de formação continuada de no mínimo 30 horas por semestre, conforme o artigo 3º da Resolução 8/2010. A recorrente se reporta ainda ao advento da Lei 11.416 de 2006, que ensejou a edição do Ato 6/2009 pela EJUD 2, regulamentando o Programa de Formação Inicial de Servidores do Tribunal e o Programa de Permanente Capacitação, que exigiu o desenvolvimento de diversas atividades destinadas aos servidores deste tribunal. E ainda fala de diversas outras atividades que ela vem exercendo. Enfim, em face a todas o que ela tem exercido e de como houve esse aumento no trabalho que a EJUD está tendo, eu entendi por bem que devo dar o provimento a este recurso para o fim de reformar a decisão recorrida e assegurar à excelentíssima diretora da escola, desembargadora Leila Shefchuk, a designação de juiz auxiliar. Esclareço também que a recorrente não pretende se afastar da jurisdição, mas contar apenas com o juiz auxiliar para atuar junto ao seu gabinete. É esta a proposta de voto, senhor presidente. Senhor presidente, alguma divergência? uma questão de ordem. Pois não, presidente. Não, eu gostaria de um esclarecimento. Qual a pretensão da requerente? Se é um juiz, acho que a relatora pode me esclarecer. Se é um juiz para auxiliar na escola ou se é um juiz para auxiliar no gabinete? É um juiz para auxiliá-la no gabinete. Há alguma divergência Não, não tem. Pois não. Eu vou colher os votos, então. Doutor Nazar? De se conceder, mas no gabinete não vejo possibilidade. Pois não. Doutor Fernando? Também divijo e nego o provimento. Doutora Tânia? É que
o Pleno deliberou, a propósito de uma alteração regimental, que não se alteraria o regimento para constar que o juiz da escola atuaria sem prejuízo das suas funções. Isso foi debatido aqui no Pleno, e essa tese que pretendia deferir o afastamento foi rejeitada. Então, de alguma forma, eu acho que há descumprimento do regimento quando se autoriza um juiz auxiliar, até porque não tem a figura do juiz auxiliar na segunda instância, mas para o fim, de alguma forma, subverter a ordem que impede que se haja prejuízo das funções no exercício da escola. Perfeito. Doutora Maria Ângela. Com a divergência. Doutora Yara. Eu indefiro a pretensão, senhor. Doutora Mércia. Também com a divergência. Doutor Luiz Antônio. Senhor presidente, eu vou só fazer um esclarecimento sobre isso aqui. Na época do desembargador Nazar, quando ele era presidente, a doutora Lilian Gonçalves era a diretora da escola. E foi feito, ela nomeou uma comissão para se fizesse um anteprojeto para a reforma do Estatuto, em que foi nomeado a doutora Jane Granzotto, eu e o doutor Antero. Nós fizemos esse esboço dessa reforma, que deu, por sinal, um trabalhão. O doutor Antero está aqui para confirmar, e nesta alteração estava previsto a faculdade do desembargador, diretor, se afastar na época, desde que exercesse o cargo de diretor, que era quem comanda a escola. Entre elas, havia esta alteração, havia alteração da eleição, uma vez que a eleição aqui, a pessoa não se candidata ao cargo, e sim quem tiver mais votos tem que aceitar, e também um aumento do número de funcionários. Esta proposta foi encaminhada pela doutora Lilian, na época, para a comissão de regimento. Eu não sei por que cargas d'água, nunca se votou nisso. O negócio não apareceu aqui, não sei se foi arquivado por determinação de alguém, só sei que ficou trancado o negócio. Então, eu acho que a única forma de se deferir esse afastamento é através de alteração do Estatuto por emenda regimental. Então, eu até faço um apelo para que se procure isso e tente, agora que tem mais funções, o próprio voto da relatora esclarece que existem outras funções além daquelas existentes à época. É mais um motivo para se alterar esse Estatuto e refazer todo essa gama de normas relativas à escola, que hoje realmente o serviço é muito grande. Então, por esse motivo, eu indefiro e faço apelo para que se retome esta discussão para a reforma do Estatuto. Perfeito. Desembargador Florindo. Você tem voz forte? Sim, agora sim. Presidente, eu estou com uma dúvida aqui, sabe? Estou com uma dúvida. Acho que a coisa mais certa que nós temos aqui é ter que ter dúvidas, mas não podemos decidir com dúvida, né? Sabe? O pessoal acha que a gente, juiz, nunca tem dúvida. A gente tem muita dúvida, não dá para decidir com dúvida. E se ela pede um juiz auxiliar, mas ela diz que permanece na jurisdição, qual a função do juiz auxiliar, então? Ele está sendo convocado para o tribunal para assumir as funções, pelo menos interinamente, de desembargador? Eu não compreendi isso. Que a informação que me chegou é de que ela pretende um juiz para auxiliá-la, para ajudá-la na escola, e não se afastará da jurisdição. Não é na escola, não. Tá Senhor certo, presidente, não é na escola, é justamente com os processos dela, no gabinete dela. Porque muitas vezes ela está tendo que viajar e não pode sequer fazer as atividades dela na turma. E por isso os processos dela, inclusive, estão sendo adiados e adiados e adiados. É por isso, ela quer alguém para ajudar ela no gabinete. Então é um convocado na turma, é isso? É isso que eu estou votando? Desembargador Ivani? Não, espera um pouquinho, presidente. Eu gostaria de votar no sentido de assegurar ela um juiz para auxiliar na EJUDE. Não, mas não é esse o pedido. Não é isso que estão votando. Senhor presidente. Não foi isso que foi me apresentado.
Então eu não vou votar, eu vou votar com a senhora relatora. Aqui, nesse caso. Não, eu só queria... Não vou votar com a relatora, eu vou votar contra. Doutor Manuel, vai acompanhar a relatora? Não vou acompanhar a relatora. Doutor Manuel? É só uma Vou ficar com a questão... divergência. Eu queria levantar uma questão que talvez fosse pertinente, é que pensar em um juiz auxiliar para ela na escola é a mesma coisa que botar outro diretor para a escola, e não ela. Quer dizer, o que está sendo requerido aqui é um afastamento, uma concessão de um juiz auxiliar, a exemplo do que já existe. Falaram aí que essa questão já foi discutida no pleno, desde que eu estou aqui não foi. E quando esse tribunal aumentou em 1/3, mudou bastante o pensamento a respeito de uma série de matérias, isso não foi discutido. E o nosso regimento, de fato, ele apresenta algumas dificuldades em várias circunstâncias, e que nós temos improvisado, porque a mudança do regimento é morosa, demorada. Eu acho perfeitamente viável o que propõe o Vidigal de uma alteração regimental para resolver de vez. Mas hoje, a situação que nós temos é que a escola adquiriu uma proporção muito grande, e para fazer um trabalho bem feito, é impossível a magistrada fazer esse trabalho, ainda cuidar dos votos no gabinete, dos votos aqui do Tribunal Pleno, da SDI, e inclusive a formação de todos os juízes aprovados em concurso público. A realidade que nós temos hoje no Brasil é que, no TRT da primeira região, o diretor da escola é afastado. No TRT da terceira região, ele é afastado. O TRT da quarta região, ele é afastado. O TRT da sexta região, ele é afastado. E o TRT da nona região, ele conta com um juiz auxiliar. E o da 12ª também é afastado. Quer dizer, existem vários exemplos de tribunais que afastam o diretor da escola para ele poder fazer o seu trabalho corretamente. E a emergência, o que a diretora da escola está requerendo, é a solução de uma emergência, porque o regimento não foi modificado, nenhuma decisão administrativa de maior envergadura foi tomada, e a diretora está solicitando um juiz auxiliar para o seu gabinete. E eu não vejo impedimento nenhum nisso, não vejo por que pensar em um substituto para a escola. Então, nós teríamos que botar outro diretor na escola e pronto. Desembargador Ivani? Eu voto com a relatora porque a juíza Leila está pedindo um juiz auxiliar que é temporário, só por 3 meses, e ela ainda foi indicada para um outro cargo, e ela fica praticamente à disposição da ENAMAT, tem que viajar, e ainda a escola requer várias reuniões, que eu já fui da escola, eu sei como é, ela está com todos os processos atrasados, ela tem preocupação com o jurisdicionado. Eu voto na forma da relatora. Desembargadora Magda? Voto com a relatora. Doutor Uzec? Pois não, senhor presidente, eu só... alguma palavra, porque eu fui diretor da escola, efetivamente o trabalho é insano, principalmente agora. A doutora Leila, ela pertence à ENAMAT, ela não está deixando de fazer os processos dela, e, portanto, ela quer apenas um auxiliar. E a relação que o desembargador Manuel fez é efetiva, é clara. Mesmo na minha época, já haviam diretores de escola afastados da jurisdição. Eu, naquela época, achava que precisaria ter um auxiliar, uma diminuição de processo, alguma coisa para ajudar nessa composição. Eu acho que é perfeitamente viável, ela está fazendo um belo trabalho, a escola necessita disso, ela não está querendo sair da jurisdição, ela só quer apenas um auxiliar, não vejo por que negar isso à diretora da escola. Então, portanto, eu voto com a relatora. Desembargador Ariano, então, vota com a relatora? Eu já votei com a relatora. Desembargadora Cíntia? Vou acompanhar o voto da relatora, até destacando a expressão que ela utiliza, que o nosso tribunal não pode ser comparado com outros regionais, uma circunstância que, por si só, exige uma estruturação diferenciada. E, na lacuna entre essa urgente estruturação regimental,
já com o tribunal com a composição completa, ou em vias de se completar, como estamos caminhando para isso, eu creio que a solução provisória tem que ser implantada, é pelo que acompanho. Desembargadora Rosana. Eu também voto com a relatora e, considerando, inclusive, o que a doutora Cíntia acabou de dizer, ainda que tenham sido afastados algumas regiões, nenhuma delas se compara nem à metade do trabalho aqui exercido. E se nós impedíssemos isso, inviabilizaríamos quer a condução na escola, como também o trabalho aqui, e porque as sessões teriam todos os momentos, todo o tempo, essas sessões são adiadas, por conta que na condição de revisora, de relatora, ela não pode estar presente. Daí porque acompanha integralmente a relatora. Desembargador Álvaro. Acompanho a relatora. Desembargador Antero. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer que, até em complemento ao que o desembargador Vidigal disse, já naquela época, cerca de 4 anos atrás, se não estiver enganado, ou um pouco mais, nós visualizávamos a necessidade do afastamento pela excessiva carga que tem o diretor da escola. E de lá para cá, isso multiplicou exponencialmente. Se nós não fizermos nada, na próxima eleição para a escola, provavelmente não tenha candidato. Que ninguém se candidate, porque não é possível as duas coisas. Nós tivemos aqui a figura do juiz auxiliar nesse tribunal, eu fui juiz auxiliar aqui, na presidência do desembargador Antônio Teixeira, não é? E eu não vejo absolutamente nenhuma incompatibilidade da existência do juiz auxiliar para o 2º grau de jurisdição. E é uma solução de emergência que atende uma situação de emergência até que nós consigamos, quiçá, aprovar uma alteração regimental nesse sentido. O trabalho da escola é monumental. É uma situação que precisa de atenção. Eu voto com a relatora. Acho que é o meu. Pois não? Pois não? Colegas que me sucederam esclareceram bastante. Eu quero mudar, eu quero acompanhar a relatora. Tá. Pelos fundamentos que a desembargadora Tânia apresentou, exatamente porque o Pleno já deliberou sobre esse assunto e, na ocasião, decidiu de maneira contrária. Eu entendo, sim, que é legítima a pretensão da colega, mas entendo que isso deva ser feito por alteração regimental. Por essa razão, estou, então, tomando a liberdade e pedindo vênia para divergir do voto da vice-presidente administrativa. Pois não? E o juiz Antero falou em auxiliar, mas os auxiliares não são na jurisdição, os juízes auxiliares que vêm ao tribunal são na administração. Porque eu me lembro que o doutor Aidar convocou N juízes auxiliares que vieram para cá e depois, não me lembro se foi o CNJ ou o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, disse que não havia a figura do juiz auxiliar e impediu, e o doutor Aidar teve que voltar atrás, teve que dispensar todos os auxiliares que convocou. Então, por essas razões, embora ache absolutamente razoável o pedido, eu entendo que, do ponto de vista da legalidade, nós vamos ter problema. Perfeito. Senhor presidente, só para esclarecer, eu fui auxiliar na jurisdição, Tá ok. Recebendo processos que eram distribuídos aos desembargadores da turma, extraía-se um X, eu não me lembro quantos, e eram redirecionados para mim. E fazia voto e julgava processo. Só mais uma palavrinha, senhor. Eu não creio que essa visão exposta pela desembargadora Tânia seja assim conclusiva, porque em vários momentos esse tribunal contou com o juiz auxiliar sem uma previsão expressa. E o próprio TST, que também não tem previsão, ele está convocando uma série de magistrados hoje com dedicação exclusiva, inclusive contando com a própria infraestrutura dos regionais, que ele não fornece, para julgar agravo de instrumento, como no nosso caso aqui tem a desembargadora Jane, sem também nenhuma
regulamentação expressa a esse respeito. Porque existe uma regra na Constituição que atribui autonomia administrativa aos tribunais. Acontece que um corregedor pensa de uma coisa, o outro pensa de outra forma. Na época que o presidente Antônio Teixeira convocou os auxiliares aqui, que deram uma arrancada muito grande nos serviços, recuperaram uma coisa. Ele foi obrigado a interromper, não porque havia uma ilegalidade apontada, mas porque o presidente, na época, achou que não podia, o presidente do TST, na época, achou que não podia mais. Quer dizer, o novo, o antigo deixava. Aí chegou o novo presidente e falou, isso não pode. Aí, nós, de certa forma, a administração desse tribunal, ela é influenciada pelo pode ou não pode, porque eu penso e eu não penso, eu acho e eu não acho. E, na verdade, não há impedimento. Há um dispositivo constitucional que assegura autonomia administrativa para este tribunal. E é nesse sentido que eu votei. Presidente, só mais Pois não? Então, eu vou complementar o meu também. O artigo 6º do Estatuto da Escola, no parágrafo 4º, diz o seguinte: os membros da direção da escola e do Conselho Consultivo exercerão os mandatos respectivos sem prejuízo de suas funções judicantes e sem percepção de qualquer remuneração suplementar. Então, este artigo, a meu ver, impede esta autorização. Portanto, sem desmerecer a pretensão da requerente. Perfeito. Bom, salvo engano, foram 10 votos. Senhor presidente, por favor. Dando. Eu peço desculpas, mas como eu fui diretor da escola, entre as manifestações, não há prejuízo da função judicante da juíza Leila, da desembargadora Leila. O que ela pede é apenas um auxiliar. Então não haverá prejuízo nenhum, efetivamente. Exatamente. Então, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Nelson Nazar, Fernando Sampaio, Tânia Bizarro, Maria Ângela Muraro, Yara Ramires, Mércia Tomazinho, Luiz Antônio Vidigal e Wilson Fernandes. Doutora Silvia, devolvo então a presidência, Vossa Excelência. O resto é facinho, rapidinho. O número 2 é o 611, 49 de 2015, assunto consulta do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, acerca da possibilidade da cessão do servidor Eduardo Pereira Galindo àquele tribunal para exercer função comissionada FC4. Interessado, Valtércio Ronaldo de Oliveira, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Doutora Rosa. Funcionário que eu estou negando pelos motivos de sempre. Não existe a correspondência, então não temos funcionários suficientes. Ok. Alguém tem alguma divergência? Ok. Próximo. Tem um extra pauta agora, né? Tem um extra pauta, É o 280-67 de 2015, assunto: alteração da faculdade em que será realizado o curso de doutorado referente à licença para frequentar o curso no exterior, deferida na sessão do dia 11 de maio de 2015. Requerente Salvador Franco de Lima Laurino, desembargador deste egrégio tribunal. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. Aqui o curso é exatamente o mesmo, apenas ele está pedindo para modificar o local onde será o curso. E eu não vi qualquer óbice nesse sentido e estou deferindo. Foi só uma alteração de local, parece que uma questão de língua. Teve um problema com a língua no curso. Ele não consegue falar português, então ele teve que mudar para outra faculdade que ia falar um português melhor. Só que o período é o mesmo. Não, é só uma alteração, é que essa faculdade que ele ia fazer era brincadeira, não é português, não. É que como tinha uns alunos estrangeiros, eles iriam falar só inglês. E ele achou melhor ir para outra faculdade que falaria português, só isso. Tudo certo? Ok, tem mais um extra pauta, que é só a republicação da resolução administrativa número 4 de 2015. É só uma readequação, porque houve uma
uma readequação também do CSJT, não houve alteração praticamente nada. A gente já tinha passado. Ao contrário, até houve diminuição aqui da questão do transporte. Alguma questão? Acho que acabou, né? O especial, acho que podemos deixar também, né? Oi? Apesar que eu não concordo. Tem especial, uma é a doutora Hilma, que tem licença, as outras duas acho que podemos deixar. Um conflito de competência e um agravo regimental. A Hilma não está? É judicial, né? Certo. Então tá bom. Então fica adiado. Fica adiado o meu também? Fica. Fica? A não ser que vocês queiram fazer. É só um, é rapidinho. Bom, por mim tudo bem. É o número 3. É. Mas líquido certo não aqui. Porque contra O quê? Uai, se quiserem, vamos. Qual que é? Um não está adiado. Um não está adiado. O 2 é a doutora Mariângela e doutora Iara. Conflito de competência. Não. Oi? Não tem divergência. Iara. Não tem divergência, o 2? Pois é. Alguém tem divergência no 2? Eu tenho sim, senhora presidente. É o caso do desembargador Luiz Carlos Malberto, não é esse? É. Eu entendo que o AP não chegou às mãos realmente do relator, o doutor Wilson, portanto, não teve o visto dele. Logo, deve ser redistribuído para quem ocupa a vaga deixada pelo excelentíssimo desembargador Wilson. Quem acompanha a doutora Rosa? Qual a divergência, senhora presidente? Quem acompanha a doutora Rosa? Qual é a divergência dela? Fala outra vez, doutora Rosa. Eu entendo que é procedente, sim, esse pedido que fez o suscitante, na medida em que o desembargador Wilson ele não chegou a pôr o visto dele. Então, não deve ser, esse processo não deve ficar com o revisor dele, mas sim ser redistribuído para quem ocupa a vaga deixada por ele. Eu acompanho a desembargadora Rosa nesse processo. Eu também. Imaginei se estaria impedido, mas não. Então vamos lá. Doutor Wilson? Porque ele tem uma certidão. Então eu inicio, então eu divirjo, então eu acho que é procedente o conflito. Tá, doutor Nazar? Acompanha quem? A procedência. A divergência. Doutor Fernando? Eu voto com a Rosa, a divergência. Eu voto com a divergência. Doutora Tânia? Com a divergência da doutora Rosa. Doutora Mariângela já votou. Doutora Iara também. Doutora Mércia? Pode ser. Também estou votando com a divergência. Doutor Vidigal? Relatora. Doutor Valdir? Doutora Ivani? Doutora Magda? Com a divergência. Doutor Uzek? Acompanha a divergência da doutora Rosa. Doutor Ariano? Com a divergência da doutora Rosa. Doutora Cíntia? Doutora Rosana? Relator. Doutor Álvaro? Com a relatora. Doutor Antero? Com a relatora, senhora presidente. Então, por maioria foi considerado procedente o conflito. Então, por maioria procedente o conflito, designado doutor Wilson, é isso? Doutor Wilson Fernandes, que foi o primeiro designado. O próximo é o agravo regimental em mandado de segurança, doutor Ivani e doutor Uzek. Tem divergência entre os dois? Depois da tutoriária. E o resto do pessoal acompanha? Acompanha? Nenhuma divergência? Não. Primeiro que vota depois da tutoriária, a doutora Mércia. A senhora puxou lá de cima, mas o primeiro a votar depois da tutoriária é a doutora Mércia.
anterior. Desculpa, a doutora Mércia, mas a doutora Mércia depois votou da por Yara, quem? digo, na divergência. Então a doutora Mércia que é a designada. Ela é a primeira a votar. Tá a doutora Yara, Maria Ângela Mércia, a primeira divergência. Não, porque a primeira a votar depois da doutora Yara é a doutora Mércia. Doutora Maria Ângela, doutora Yara, a próxima. É a doutora Mércia. Doutora Mércia. A senhora só se antecipou. E eu perdi esse último, desculpe. Esse último não tem divergência nenhuma, né? Podemos encerrar, então? Ok, então, até a próxima. Obrigada.